Olá, meus queridos irmãos e amigos que têm nos acompanhado durante essa caminhada de estudo da Palavra de Deus. Temos estudado sobre a doutrina da salvação. Entendemos que esse é um assunto extremamente importante para todos nós que estamos aqui em um mundo onde precisamos realmente lembrar-nos que o Senhor tem um plano para a vida de cada um de nós, que Ele pretende que a gente veja esse projeto para a nossa vida. Então eu entendo que esse é um assunto extremamente relevante para os nossos dias. Você poder saber o destino da sua alma, você saber que Deus tem um plano e nesse plano inclui realmente lhe proteger, lhe levar seguro até ao céu, e isso a palavra de Deus vai nos instruir como nós podemos chegar lá. Então hoje nós vamos estar fazendo a conclusão desse assunto tão importante. Então eu quero orar para que você que tem nos acompanhado e você que ainda não assistiu, não acompanhou os estudos, estão disponíveis no YouTube para você então poder participar. Então eu quero orar por ti, para que você persevere em servir, em seguir ao caminho do Senhor e lembrar que Ele tem um plano para a tua vida. Quero orar por você. Nosso grande Deus, nosso amado Pai, muito obrigado porque a Tua Palavra é o mapa que nos conduz até ao céu. Ajuda-nos aqueles que estão ouvindo essa palavra, que possam meditar, que possam refletir, que possam, ó Deus, estarem seguros de que o Senhor incluiu nesse plano nos conduzir até a presença do Senhor, seguro pela fé que temos depositado em Cristo. Nós pedimos que cada um que tem ouvido esse estudo, tanto aqui de Taquara, quanto do Rio Grande do Sul, do nosso estado, do Ceará, familiares e amigos, ó Deus, que o Senhor possa levar essa reflexão, essa mensagem, esse direcionamento para cada um poder entender o plano de Deus para a sua vida. Nós pedimos isso em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então prepara a sua Bíblia, prepara o seu coração para que possamos meditar na Palavra de Deus. Então hoje nós vamos estar estudando sobre a conclusão desse assunto extremamente importante. Então a esperança gloriosa do crente é viver para sempre com Deus. E aqui vamos ver então o assunto sobre a segurança da salvação que Deus promete àquele que crê, que confia sua vida em Cristo. E aqui nós vamos ver que essa vida eterna que o Senhor promete, Ele garante que é seguro. Primeiramente eu queria lembrar-nos o que significa a segurança. Deus, Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Isso está lá no livro de Judas, verso 24, onde diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Então Judas está ministrando para que nós possamos entender que o Senhor Ele vai nos livrar com o seu poder, para nos apresentar diante dele. Ele vai nos conduzir até a sua presença. Uma outra coisa que a gente deve lembrar é que Cristo, Ele apresentará a sua igreja sem mácula, santa, sem defeito. Esse é o grande projeto de Deus para a vida daqueles que confiam em Cristo. Ele apresentar perante o Deus Pai, o Todo-Poderoso, sem mácula, santa e sem defeito. Efésios 5:27 é um texto que confirma esse plano, onde o autor, o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja, ele disse, falando do amor de Deus para com a igreja, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o plano de Deus. Então a segurança eterna significa que o crente verdadeiro será guardado por Deus de um deslize final e total e será apresentado sem falta a Deus em glória. Então aqui nós podemos ver que
Esse é o plano de Deus para todos nós que confiamos nossa vida às mãos de Cristo. Nós não temos poder para sermos purificados, mas pelo seu sangue, através do seu sacrifício, Ele promete, se você confia nele, seus pecados são purificados e você vai chegar lá intactos. Quais é então as provas de segurança que a palavra de Deus então nos dá? Primeiro, a nossa segurança, ela não é baseada na nossa condição, é baseada no caráter de Deus. A nossa segurança não é baseada naquilo que nós achamos e pensamos. Ela tem um respaldo no caráter de Deus. Então, primeiramente, Deus completará a obra que Ele começou em nós. O apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E ainda, o segundo texto é que Deus nos guardará em seu poder. 1 Pedro 1,5, onde diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-nos no último tempo. Então, nós somos guardados pelo próprio Deus. E uma terceira passagem que devemos lembrar está aqui em Romanos capítulo 8, versos 38 e verso 39, onde vai mostrar que Deus, Ele não permitirá que nada nos separe do amor de Deus. Nada. Então a gente vê aqui em Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada vai poder nos separar do amor de Deus. E ainda no verso 29 e 30 nós vemos que a nossa segurança, ela é baseada no plano eterno de Deus, onde o apóstolo Paulo diz aqui: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então nossa salvação é tão certa que até nossa futura glorificação é considerada como já realizada. Então é como que o apóstolo Paulo estivesse antecipando algo que Deus garante que vai concluir. Então nossa salvação, ela é tão certa que até nossa futura glorificação é considerada como já realizada. É algo que na hora que você crê, você é justificado, você é então glorificado, você faz parte do reino de Deus. Quem nos garante isso é o próprio Deus. Nossa segurança então é baseada então na obra do Espírito Santo. Nós não temos poderes para conseguir isso, é mérito do Espírito Santo. Aqui em João 14, verso 16, temos uma palavra muito importante, onde é dito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. Então temos alguém que vai nos conduzir durante toda essa caminhada. E ainda em Efésios 4:30 mostra que Ele, o Espírito Santo, é nossa garantia para o dia da redenção. Então, onde diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, aquele dia onde será consumado a salvação. E também, falando da segurança, nossa segurança é baseada na promessa do Filho de Deus. Um texto muito importante para nós meditarmos está aqui em João, capítulo 10, no verso 28, onde diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E aí no verso seguinte vai mostrar que nós estamos debaixo da mão do Pai, onde ele diz, seguindo no verso 29,
Ele diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então você que confiou sua vida a Cristo, você está protegido pela mão do Senhor. Ele vai te guardar. Então todas essas promessas teriam de ser quebradas por Deus para que o crente verdadeiro perdesse a salvação. Resumindo isso, é impossível. Você está seguro nas mãos de Deus. Então você que é um crente em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo lhe ajudando, tem um Deus todo-poderoso que criou um projeto para a tua vida e vai te levar seguro. Nada pode colocar em dúvida essa promessa, porque quem garante é o próprio Deus. Existem algumas passagens que são problemáticas sobre a salvação. A primeira delas que a gente gostaria de explicar, existem algumas passagens que, à primeira vista, parecem ensinar que o crente pode perder a salvação. Porém, ao nós estudarmos essas passagens mais cuidadosamente, nós vamos perceber que isso não é verdade. Então vamos ver algumas passagens que talvez você diga: não, mas isso não quer dizer isso. A palavra de Deus garante isso, mas é bom a gente checar para você não ficar na dúvida. A primeira é Mateus 24:13, onde mostra que aquele que perseverar até o fim será salvo. Onde diz lá em Mateus 24:13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Cristo aqui está referindo-se à libertação física da nossa vida, da sua vinda, no final da futura tribulação que vai acontecer, e não da salvação da alma do crente. Eu vou repetir para você entender. Cristo aqui, quando fala sobre aquele que perseverar até o fim, Cristo aqui, ele se refere à libertação física na sua vinda, no final da futura tribulação, e não da salvação da alma do crente. Então é importante você lembrar isso. O segundo texto está em João 15, no verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Essa passagem dá a entender que você pode perder a salvação. Onde diz: se não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Cristo aqui se refere à frutificação e não à salvação. As obras infrutíferas do crente serão queimadas, porém ele será salvo. É o que diz lá em 1 Coríntios 13:15, onde diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então a salvação nós não perdemos, nós temos garantida pelo nosso próprio Deus. Uma outra passagem está em Gálatas 5, verso 4. De Cristo vos desligastes, da graça decaístes. Esse texto mostra que de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei da graça decaída. É importante lembrar que o que aqui o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas é que as pessoas que procuram ser justificadas pela lei abandonaram o caminho da graça como o único meio da justificação. Não que ele vai perder algo que Deus já lhe deu. E um outro texto é Hebreus, capítulo 6, verso 4 a verso 6, onde é dito que é impossível outra vez renovar os que caíram para o arrependimento. Onde o autor dos Hebreus diz: é impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificados para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então, esses versículos, eles são uma advertência para os que estavam contentes em permanecer como crianças na fé. Se você
voltar ao livro de Hebreus e ler lá o capítulo 5, de 11 a 14, crentes que não cresceram espiritualmente, também no verso 6, verso 9 lá de Hebreus, e também o capítulo 6 de Hebreus. Você pode meditar e você vai entender que Paulo está falando que os crentes deveriam estar maduros na fé. Então deixa claro aqui esses textos que o escritor esperava deles coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que falava desta maneira. Não é que vai perder, é crescimento espiritual. Os relacionamentos de segurança. Vejamos aqui alguns versículos que nos ensinam a ter esse entendimento de que estamos intimamente ligados a essa segurança. Primeiramente, o texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 2 e 3. Quando é falado da perseverança lá para a igreja de Éfeso, ele diz assim: conheço as tuas obras, o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E ele diz no verso 3: e tens perseverança e suportar-te provas por causa do meu nome, e não deixartes esmorecer. Perseverança é nossa resposta de continuar na fé, à luz da fidelidade de Deus em nos garantir a segurança eterna. A certeza nós temos em Hebreus 6 e 11, desejamos, porém, continuem cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Certeza é nossa confiança na fidelidade de Deus em garantir nossa segurança eterna. Então esse é um plano que vai ser consumado. E glorificação, em Romanos 8,17, onde é dito, ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glorificação é o fim pelo qual a fidelidade de Deus está garantido nossa segurança eterna. Então não tem como nós então acharmos ou termos dúvida. Então um pensamento final para nós concluirmos é que, de modo geral, a segurança do crente, ela baseia-se na natureza da salvação. É obra de Deus e não é obra de homem. Baseia-se no poder e na fidelidade de Deus e não na força ou fidelidade do homem. Se a salvação fosse através de obras, ou se fosse uma recompensa por fé, como uma boa obra, nós compreenderíamos por que a segurança do crente estaria sendo posta em dúvida. Porém, sendo que a salvação ela baseia-se na graça de Deus, nas promessas, nas obras de Deus, o crente pode ter a certeza de sua salvação. E com o apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Filipenses 1 e 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Não perca a chance de crescer, de amadurecer, de ter essa certeza de que o Senhor ele te deu esse projeto. Ele quando te criou, ele tinha um plano para a sua vida. E esse plano depende tão somente da sua convicção de como Deus tem trabalhado no teu coração. Espero que você tenha entendido esse assunto tão importante, que você cresça, busca a convicção para que você possa se fortalecer cada dia mais. E se você tem alguém na sua casa, você conhece alguém que ainda não conhece, não tem certeza que é salvo, compartilha com ele esse estudo. Tem outros estudos explicando, você vai ser edificado e vai edificar outros. Que Deus assim lhe abençoe. Eu quero orar por ti. Pai, abençoa esses irmãos, esses amigos que têm ouvido a tua palavra. Pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, que queremos, ó Pai, conduzi-los até a tua presença. Que o Senhor nos use como ferramentas em tuas mãos para comunicar a tua palavra. Eu te peço isso em nome
do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe ricamente todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Se você ainda não assistiu os demais estudos, procura no YouTube. Eles estão lá disponíveis para a tua edificação, para o seu crescimento. Que Deus te abençoe cada dia mais e mais, e fica com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.